Bom, é um canal de espiritualidade, religião, né? Não de investigação criminal ou coisa assim. Mas a gente vai responder a pergunta: mafiosos vão para o céu? Acho que nada rende um bom filme, né? Um bom filme de Martin Scorsese do que, principalmente se for um filme de Martin Scorsese, que um filme sobre a máfia. E é interessante como surgiu, como cresce, como, enfim, sempre vai suscitar um pouquinho de interrogações, fascínio, né? Que é falar de família no sentido, vamos dizer assim, é como se pegasse o pior do inferno com o melhor do céu, né? Que é a família que vira uma família criminosa. E é a partir desse ponto que eu vou tentar falar algumas coisas, vou tentar desenvolver, se a minha cognição permitir, se a minha dicção permitir, desenvolver aqui. Sem querer aprofundar nenhum estudo, pesquisa, mas baseando assim mais pela história da máfia italiana, a gente fica imaginando por que surgiu um negócio desse, né? Quais seriam as raízes? Se as raízes estão fundadas em certo feudalismo, uma forma de conservar o feudalismo e se proteger, talvez a pobreza e a miséria ajudem a criar essa forma. Não saberia dizer o que motivou o surgimento, ou como foram. Deve ser bem interessante saber disso, por sinal. Mas o que leva a um pensamento mafioso, leva a uma organização mafiosa, né? Certamente a necessidade cria isso. Mas essa necessidade pode ser criada pelos seus algozes, ou talvez uma necessidade criada pela diversidade por pessoas estranhas, né? Por forasteiros, por estrangeiros, enfim. Mas provavelmente o problema é mais doméstico mesmo, né? Onde as dependências e necessidades individuais acabam encontrando algum tipo de formação política, né? Isso vale para tudo, né? Para qualquer outro tipo de organização. As pessoas se movem por interesses próprios e por dependência ou por oportunismo. Né? Essas seriam as raízes. Bom, vamos ao detalhe mais sórdido de todos, né? Qual seja a assertividade. A assertividade é importante para tudo. Seja para quebrar o pescoço de alguém e convencer de que você está certo, seja para encantar num púlpito, encantar num palanque. Assertividade é aquilo que dá certeza, é o que alimenta os tolos, é o que satisfaz os tolos, né? Preenche todos os problemas cognitivos dos tolos. Então, a assertividade é muito importante. Pode ser pelo medo, pode ser pela mentira, pode ser pelo engano, pode ser pela fraude. Né? Quem acredita na mentira também erra. Quando você não acredita na mentira, às vezes você é forçado a acreditar. Né? Então, a assertividade é a essência de um líder. Um líder precisa de assertividade. E se consegue assertividade de qualquer jeito. Propaganda política, dinheiro, extorsão, crime. Essa forma de criar o elemento essencial para um grupo se formar. E claro, psicopatas pagam preço. Né? Eles pagam com prazer. Aliás, é um exercício natural do seu ser. Então é isso. Todo líder tem um quê de psicopata, tem um quê de. A menos, é claro, que seja no conceito messiânico de Jesus, né? Quando ele subverte toda a questão da liderança. Mas fora isso, a autopreservação do líder acaba virando a autopreservação do grupo e vice-versa.
Então, proteger o líder é proteger o grupo, e proteger o grupo é proteger o líder. Esse é um ponto essencial. Essa é a cola que liga tudo, é que dá consistência e vigor a qualquer grupo. Bom, vamos à dependência. Um gorila, um tigre, um cachorro bravo, ele sempre vai ser fiel à mão que põe comida. A menos, é claro, que essa mão queira tirar a comida. Mas caso contrário, a mão que dá comida é a mão que dá tudo. E aí a gente começa a entrar em algumas questões que são particularmente caras para mim. É como se sustenta um grupo, né? Algum alimento ele recebe, um alimento às vezes necessário, a pessoa precisa daquilo para viver, então se torna membro de uma gangue, né, para poder comer, enfim. E o vínculo de dependência está estabelecido, né? A fidelidade do cara que é coletivista, né, tá garantida. Ele depende, ele precisa, ele cria essa dependência, mesmo que não seja verdadeira, ele cria essa dependência. Ele enfim, ele pensa com o estômago. O estômago é o seu cérebro. Não importa o quão inteligente, o quão sábio não, mas o quão inteligente e aparentemente sábio ele possa ser, ele começa a entrar numa dissonância cognitiva para garantir a sua porção de comida. Essa é talvez uma das culturas mais difíceis para quem quer abandonar um grupo. E gozado que a gente experimenta isso quando a gente tem uma conversão ao protestantismo, né? Ou a qualquer outra religião. Eu falo isso porque esse foi o meu contexto. A gente quer abandonar algumas mãos que nos sustentam. E há um ímpeto para isso. Só que deveria ser um ímpeto constante, né? Cada vez mais profundo, cada vez mais investigativo para achar qualquer elemento de uma mão suja pondo comida no teu prato. As pessoas se associam a grupos, a corporações, enfim. Ele vai justificar o injustificável, ele vai defender o indefensável, ele vai dissociar qualquer moralidade, pensamento ético de suas condutas. Isso é assustador. Essa é a parte mais sombria do ser humano que eu tenho visto e tem me assustado terrivelmente. Ninguém é obrigado a ser demasiadamente justo e matar a mão que te alimenta. Mas tem que saber que na primeira oportunidade você tem que morder essa mão. Você tem que escapar dessa mão, né? É por isso que tempos sombrios e tempos escatológicos são previstos, porque é o único jeito de a pessoa se dissociar do seu alimentador, né? Nosso pão com fermento, o pão com o trigo que Deus dá, o fermento que o diabo coloca. E a gente, por receber esse pão fermentado, que passou por uma segunda mão, a gente acaba agradecendo a segunda mão e não a primeira mão. E não faz nenhuma distinção. Porque uma das maestrias do diabo é dizer que ele fez o que não fez. É quando você está para fechar um acordo com Deus e ele inviabiliza, ele te assusta, a ponto de você fechar um contrato com uma cláusula que acaba repassando tudo para ele. Não precisava disso, era só uma questão de resistir até o fim. Mas as pessoas não resistem. E elas vivem num auto-engano absurdo, né? E é quase impossível você chamar a realidade. E aí, duas pessoas honestas poderiam se ajudar muito. Meio que compartilhar a desgraça, meio que ajudar a iluminar um caminho escuro. Mas cadê a coragem? Cadê a coragem de todos? É a mão que põe comida, é a mão mais desejada, ainda que se negue todo o trabalho de Deus. Se a gente considerar
esses ingredientes, né? Sentido gregário, conforto afetivo e cognitivo, proteção física, ou seja, tudo muito visceral, né? Muito animal, né? Quase que animal, nada muito diferente de uma condição mais primitiva do ser humano. A gente entende que a gente sempre está a um passo, a sociedade está sempre a um passo de se tornar uma sociedade mafiosa. Né? Aí eu falo de sindicatos, eu falo de igrejas, eu falo de corporações, eu falo de gangues de rua, ou seja, qualquer, qualquer coisa permite, torna qualquer sociedade que deve se associar, deve buscar congregação, congregamento, qualquer uma desse agrupamento, por melhores intenções que tenham o propósito que venham estabelecer para o grupo, né? A gente pode pegar os casos até da sociedades beneméritas, que acabam se corrompendo e tudo mais, né? Então é muito fácil um grupo com as melhores das intenções acabar sendo precisando de assertividade, essa assertividade vir de um psicopata ou de um narcisista e, e contaminar o grupo, né? E aos poucos um propósito passa para outro propósito. Alguns têm bem consciência do que querem desde o princípio, tirar proveito. Alguns já se associam com essa visão, né? Então seja fazer parte do Estado, fazer parte de, como eu disse, sociedades beneméritas, seja entrar num qualquer grupo, né? Alguns já entram mal intencionados e outros bem intencionados. E aos poucos vai havendo um agravamento, né? Esse é o aspecto assustador de qualquer grupamento. Então, qualquer grupo, né? Quanto mais poderoso, mais difícil, né? Qualquer grupo tem um pouco de bondade, de bons propósitos ou maus propósitos, né? Evidentemente que uma sociedade benemérita é esperado um pouco mais de acerto do que um sindicato, por exemplo, né? Enfim. Então tem esse espectro de bondade e maldade em cada grupo. E as pessoas se organizam dessa forma, né? As pessoas mais suscetíveis a não pensar, as que pensam, né? Geralmente são alijadas, são assassinadas, são acidentadas, né? Por assim dizer. São os gulags da vida, são os... Vai descobrir que na China também tem seus campos de concentração. O cara desaparece, né? Ou ele é banido, ou ele é execrado. E assim, mesmo uma sociedade como uma igreja, ela está fadada a isso, né? Ela começa um apelo a... Vou pegar o caso agora, porque a gente vai falar um pouquinho para fechar, responder a pergunta sobre salvação. Vamos pegar um caso mais complicado. Vamos pegar o mais óbvio, né, primeiro, que é uma corporação de Estado, por exemplo, né? Óbvio que eles sempre vão fazer movimentos para se defenderem, sujos, movimentos sujos, propaganda, desinformação, né? Como foi o caso aqui recentemente da reforma da Previdência, entre outras coisas, citas mais, né? E é bem assim, você vai ter quase que a totalidade da casta pública se defendendo. Ai de você tentar contrapor isso, né? Do outro lado, aqui, um que a gente não esperaria uma coisa dessa, né? Porque as pessoas entram de boa vontade, não são obrigadas a estarem, ficarem, são as igrejas, né? Elas entram na igreja e depois, se a gente analisar, pegar um filme de máfia e pegar
alguns comportamentos, você vai ver que a ameaça de excomunhão, de ser banido, de que vai perder a salvação, as ameaças estão todas lá, né? Todas presentes, todas presentes. E isso é o sentido gregário do ser humano, mas em que ponto, né? Em que ponto a pessoa deixa a sua alma, né? Oblitera a sua alma. Isso é complicado. As pessoas clamam por salvação, por ajuda de Deus, mas elas têm fidelidade a um grupo, né? E quanto menos disposta a um pensamento libertador, né? Que é a mensagem de Jesus, a verdade vos libertará. Né? Esse é o sentido, né? A verdade vos libertará. Né? Verdadeiramente sereis livres. E então a mentira acaba sendo palatável, acaba sendo uma boia, né? No meio do oceano. E é isso, pessoas que aparentemente teriam tudo para serem investigativas, para serem livres, para serem senhor de si mesmo. Né? Esse senhor de si mesmo significa tirar desse domínio, desse grupo, né, o poder, para de repente se ver sozinho e realmente procurar a liderança de Deus. Né? Mas primeiro ele precisa sair. Né? É sempre um apelo para sair do grupo. Se você vê a mensagem de Jesus, é um apelo para sair dos grupos. Né? Não para acabar com os grupos, não para, mas tem essa saída, sai, né? Sai fora. Eis que bato a porta. Né? A porta não é do coração, como só do coração, né? Nessa metáfora, mas também sai desse grupo. Né? Eu estou batendo a porta, abre e saia desse grupo. Né? E as pessoas não querem sair. Quando sai para outro grupo, em pouco tempo estão sendo dominadas por outra assertividade, por outro fascínio. É assim que as coisas são. Né? E é extremamente frustrante, é extremamente solitário quando não se tenham pares para ajudar a fazer uma investigação. Né? Parece que é uma inviabilidade. Talvez isso seja um pouco dos ciúmes de Deus, né? Como se Deus falasse assim, não, só no meu consolo e só no meu domínio e só no meu conselho é que você realmente pode escapar dessas armadilhas. Né? Os que são mais gregários, que têm mais dependência afetiva, certamente são os mais ameaçados, né? São os mais comprometidos, que pegam toda a sua volição, podiam usar para uma coisa boa e acabam usando para uma coisa... Como eu falo, o comunismo, né? Pegando o comunismo, porque o comunismo é a quintessência espiritual, religiosa da máfia, né? O que é muito afetivo e primitivo e tribal na máfia, tem no comunismo seu aspecto mais universal, cósmico, né? Ele destrói, né? Destrói qualquer capacidade de individualidade, pensamento individual. Ele quer obliterar, quer esconder toda a possibilidade do indivíduo, né? De tal forma que ele não consiga escapar. E se escapar, ele morre. Né? Então, essa escatologia é muito isso, esse movimento do ser individual para o ser coletivo. Né? E essa é a essência da crítica ao capitalismo, porque o capitalismo tem esse quê de individual, né? De individualismo, de egoísmo, e acaba tendo as suas perversões, mas que ao menos dão possibilidades um pouco maiores para o indivíduo escapar. Né? E é isso. Então, esses são os contrapontos escatológicos. Né? E eu falei, esses ciúmes de Deus de não permitir que haja nenhum outro consolo fora dele, né? Nenhuma possibilidade de gregária, apesar de falar da igreja, da necessidade de juntar a igreja e tudo mais.
mas eu acho que não se compreende esse aspecto de liberdade, né? Não, as pessoas não compreendem esse aspecto de liberdade intrínseco do, do cristianismo, né? Talvez seja por isso que o cristianismo não é bem aceito, é perseguido, né? Porque tem esse caráter de ruptura, ruptura da família, deixar lá teu pai e tua mãe, Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Essa coisa de deserto, de você estar no deserto, para que Deus trate você no deserto, né? E é isso. E, bom, então a solidão e o deserto parece que realmente é quase uma condição inevitável, enfim. E vai ser, né? Quando as coisas se resolverem do ponto de vista espiritual, a gente deitar a nossa alma, né? Não por nossa conta. Não vai ter grupinho, não vai ter amiguinho, não vai ter líder, não vai ter nada, né? Vai ter apenas a nossa. Estaremos nu diante do Rei, né? É isso. E é só para lamento final, a gente que estão nos outros vídeos, né? Como romper esse ciclo de dependência, primeiro de si mesmo, depois dos demais que a gente ama, né? É bem complicado, é bem complicado. Não é à toa que a liderança que Jesus propõe é uma liderança de morte, né? Uma liderança para morrer, porque se o líder não morre, ele vai destruir, né? Ele vai destruir todo. Se o líder não tiver esse sacrifício, ele está condenado, e na condenação ele arrasta. E é toda a representação cósmica, né? Desde Gênesis até Apocalipse, né? Tudo se resume a isso. Não quiseram me aceitar, mas virá um outro e vocês aceitarão. Enfim, é, é só lamentar mesmo, é só um lamento. Essa parte final é apenas um lamento.